entrar aqui, como é de praxe, esperar 1 minuto aí para os que forem pedir autorização para entrar. E depois já iniciamos. A palavra-chave aí é presente, tá? Então, quem quiser já registrar a presença, só escrever presente com P minúsculo, não é tudo minúsculo. Bom, pessoal, é isso então. Então, boa noite para vocês. Vocês já falaram. Estamos indo aí para o nosso segundo encontro, a prosa, após a nossa primeira avaliação. Né? Vou dar uma conferida aí nas datas. Né? A nossa avaliação foi no dia 7 de junho. Depois nós tivemos o encontro dia 14 de junho. Hoje, dia 21 de junho, é o segundo encontro após a avaliação. E a gente ainda tem o encontro dia 28 de junho. E depois, evidentemente, na próxima avaliação, dia 5 de julho. Pessoal, alguma dúvida, algum questionário inicial aí antes de iniciar a aula? Quem quiser falar, a hora é agora. Professor, com relação à dúvida lá sobre não é C e somente C, é a equivalência lógica e também uma outra lá da setinha, a tautologia a gente faz apenas com relação ao implica ou precisa na equivalência lógica também? Eu fiquei um pouco confuso nessa parte. A tautologia eu sei somente C, né? Isso, que em uma lá o professor disse que basta ver se o resultado da coluna dá tudo falso em um e tudo falso na outra. Se tiver igual, tá ok. Isso, mas os resultados baterem, né? Se baterem Isso. Falso com falso, verdadeiro com verdadeiro, sim. Tem como fazer isso na outra, naquela setinha de via única, que é o implica? Não. Pode fazer a tautologia nele? Não dá para fazer assim. Né? Nele você tem que fazer o C, então. Tem que verificar o C, então. Na tautologia, eu poderia verificar o C e somente C, mas não precisava, né? Podia ir diretamente verificar linha por linha se estava batendo. Mas no caso do C, então, aí não dá para fazer essa brincadeira. Aí então, tem que verificar o C, então. O jeito no C, então, é realmente fazer a tautologia para verificar, né? Não dá de tirar essa tautologia. Não é tautologia o nome, né? É só um processo lá que o professor pega, daí faz o C somente C, só que tem que ver que se dá verdadeiro. Eu me esqueci desse negócio. Implicância lógica. Mas é isso aí, pode seguir a regra. Se você quiser, segue a regra nos dois, né? É que no caso do C e somente C, aí eu quis passar uma maneira mais fácil, mas se tem uma maneira mais fácil, você pode utilizar. Se não tem, aí não tem como utilizar, né? A questão que eu realmente queria saber, que o senhor falou agora, é sobre se existisse essa maneira mais fácil para o implica, mas não existe. Não tem. Infelizmente, não. Pessoal, mais alguma pergunta aí para o início da aula? Não, né? Vou assumir que não. Vamos lá para a apresentação. Hoje nós vamos falar um pouquinho dos conjuntos, né? Nós vamos voltar lá na definição de conjunto para introduzir esse assunto de conjunto, para depois trazer outro assunto que depende desse assunto. Resumindo, é uma história de assuntos que dependem de assuntos, por isso vocês têm que ver assuntos. E o assunto de hoje é conjuntos. Começamos com eu chamaria de definição, mas como a gente já falou sobre isso aqui, não é exatamente uma definição, né? Está mais para uma noção do que é um conjunto.
E uma noção do que é um conjunto é uma coleção de objetos. Por exemplo, as cores da bandeira, né? Conjunto das cores da bandeira, verde, amarelo, branco, azul, né? Conjunto de pessoas que estão nessa chamada, conjunto de letras do alfabeto e por aí segue. Né? Conjuntos são coleções de objetos. Mas normalmente nós estamos interessados em conjuntos numéricos, conjuntos formados por números. Né? Aqui eu tenho um exemplo, por exemplo, o conjunto formado pelos números 2, 3 e meio. Note que na hora de denotar esse conjunto, a ordem não importa, eu posso escrever 2, 3 e meio, ou 3 e meio e 2, tanto faz. Repetir um elemento não faz diferença. Evidentemente que a gente não fica escrevendo repetido, porque não tem sentido nenhum. Mas aqui, ó, nesses 3 casos, nós temos o mesmo conjunto escrito. Um conjunto que contém 3 números, né? Evidentemente que a maneira de escrever, né? Usamos chaves, abre chaves, coloca os elementos separados por vírgula e fecha chaves. Essa é a maneira de escrever. A menos que você tenha o famigerado conjunto que não tem nenhum objeto, né? Aí você colocaria chaves e ninguém dentro, ou usaria esse símbolo aqui, né? Que é o famigerado conjunto vazio. Já que conjuntos são coleções de objetos, existe uma relação entre esses objetos e os conjuntos, é a relação de pertencer. Né? A relação de pertencer, ela é dada por esse símbolozinho aqui, por esse ezinho. Né? Se um elemento pertence ao conjunto, né? Se um elemento faz parte de um conjunto, a gente diz que esse elemento pertence ao conjunto e usa esse símbolo, esse ezinho aqui para identificar isso. Por exemplo, X pertence a A, ou X é elemento de A. Para esse exemplo aí do 2, 3 e meio, a gente pode dizer assim que 2 é elemento desse conjunto, ou que 2 pertence a esse conjunto. E essa seria uma afirmação com valor lógico. Né? Por exemplo, vamos chamar esse conjunto aqui ó, de A. Dizer que A é o conjunto com os elementos 2, 3 e meio. Se eu disser que 2 pertence a A, ou que 2 é elemento de A, é uma afirmação, né? É uma proposição e ela tem um valor que é verdadeiro. Agora, se eu escrevesse assim, 5 pertence a A, seria falso. 5 não pertence a A, né? Seria uma afirmação falsa. Para ela ser verdadeira, eu teria que trocar esse símbolo de pertence pelo símbolo de não pertence. Que é o mesmo mesinho, porém com tracinho, né? É como o símbolo de proibido de estacionar, né? Coloca um tracinho. Então, ou o elemento pertence ou não pertence ao conjunto. Essa é a primeira relação entre os conjuntos. Pode ser. A gente já viu alguns conceitos em outra matéria, só que eu não estou me recordando sobre a questão de subconjunto, né? O professor Jean, ele falou para a gente que quando a gente usa subconjunto ou conjuntos que estão dentro de conjuntos, digamos ali que tem um conjunto B, e esse conjunto B, ele contém o A, né? Sim. O conjunto A, a gente só pode usar o símbolo de estar contido em B. Mas e se, por exemplo, ali no conjunto A, do exemplo em vermelho ali que o senhor colocou, 2, 3 e meio, né? Uhum. Aí, se eu fizer a quantidade de subconjuntos, vai dar 8 subconjuntos e tal, e um deles vai ser 2 e 3. Quando Sim. eu vou representar o subconjunto 2 e 3, eu tenho que colocar ele como elemento, ou seja, 2 e 3 pertence a A, ou ele é um conjunto mesmo e eu tenho que colocar 2 e 3 está contido em A. Qual que é o símbolo que eu tenho que usar para subconjunto? É contido. Contido. A relação entre conjuntos é a relação de estar contido ou ser subconjunto, dessa maneira, você pode dizer. Entendi. Aí... A relação de pertence é uma relação entre elemento e conjunto. Uhum. E no caso, o vazio também é colocado como subconjunto. Então, eu uso como pertence ou contido? Também contido? Tipo, contido. O vazio... Contido. Contido também. Contido. O vazio é um conjunto, portanto, ele está contido em qualquer outro conjunto. Usar contido. É que eu confundo muito, só por ser uma pecinha única, né? Geralmente eu coloco pertence, aí eu acho que é elemento, mas é subconjunto.
pertence à relação entre elemento e conjunto, né? Do elemento para o conjunto. Ou o elemento pertence ou não pertence ao conjunto. Agora, entre conjuntos, aí é a relação de subconjunto, como que é o nome? Você mesmo falou, a relação de subconjunto é A e subconjunto de B, tem outro nome, é contido, né? A está contido em B. Mas a gente vai passar por isso aí rapidamente. Então, primeiro a gente tem essa daí, ou o elemento pertence ou não pertence. Boa noite para quem está chegando aí. Lembre-se de escrever presente aí para registrar a presença da aula. Então, outra coisa, cardinalidade do conjunto. Outro conceito que nós temos aí. O que é cardinalidade do conjunto? É a quantidade de elementos que o conjunto tem. Por exemplo, esse conjunto aí que a gente está brincando, 2, 3 e meio, qual que é a cardinalidade dele? Se eu chamei ele de A, a gente vai denotar a cardinalidade dessa maneira aqui, e é o número de elementos que ele tem. Né? No caso, esse aí tem 3 elementos. Fácil. Evidentemente que nós temos também conjuntos infinitos, né? A cardinalidade de alguns conjuntos é finita, né? Vamos lembrar aí dos nossos principais conjuntos aqui. Naturais, né? O conjunto que tem os números 1, 2, 3, infinitos. Qual que é a cardinalidade dele? Infinito. Os inteiros também, né? Que tem infinitos números positivos e negativos. Também tem cardinalidade infinita. Os racionais, que são os números A sobre B, né, tais que A e B são números inteiros, né? A pertence aos inteiros, B pertence aos inteiros, mas não pode ser zero. E também o conjuntos reais e por aí segue, né? Vou permitir mais. Então, são elementos que têm cardinalidade infinita. E temos, evidentemente, o conjunto vazio, né, que não tem nenhum elemento. Qual que é a cardinalidade dos vazios? É zero, né? Então, a cardinalidade dos vazios é um caso especial, que é zero. E é só isso. Só isso. Um cuidado muito importante sobre o conjunto vazio, né? Para nunca esquecer. Jamais escrever o conjunto vazio dessa forma aqui, né? Jamais. Jamais denote o vazio dessa maneira aqui. Né? Ou o vazio, ou você usa apenas as chaves, sem ninguém dentro, ou apenas esse símbolo de vazio. Nunca os dois ao mesmo tempo. Há duas maneiras de você identificar um conjunto. Um é escrever como uma lista, né? Por exemplo, você escrever aí os elementos 3, 4 e 9, né? Essa é uma maneira. Você lista os elementos. Por exemplo, x tal que x pertence aos inteiros e x é maior ou igual a zero. Por exemplo, como é que você escreveria isso aqui? Como uma lista. X pertence aos inteiros, tal que x é maior ou igual a zero. Seriam os números 0, 1, 2, 3 e assim por diante, né? Infinitamente. Isso significa listar os números. E a outra maneira, evidentemente, de você fazer isso é escrever isso por meio de uma propriedade. X pertence aos inteiros, tal que x é divisível por 2. 2 divide x, né? O que seria isso aqui? Seria o conjunto dos pares, né? Quais são os números inteiros que são divisíveis por 2? O 0 é divisível por 2? O 2, o 4, o 6, né? E assim por diante. Essa aqui é outra maneira de escrever os números, né? Por meio de uma propriedade, de uma condição. Deixa eu ver, o pessoal está chegando, perguntando. Escrever presente aí no chat, tá? Para registrar presença, quem está chegando agora. Provar que dois conjuntos são iguais. O que seria igualdade de conjuntos?
Dois conjuntos são iguais quando eles têm os mesmos elementos. Por exemplo, se você tem um conjunto 1, 2, 5, 6, e você tem outro conjunto aqui, esse aqui é um conjunto A, por exemplo, e você tem um conjunto B, que é 6, 2, 5 e 1. Esses dois conjuntos são iguais? São, porque eles têm os mesmos elementos. Qualquer elemento de A é elemento de B, e qualquer elemento de B é elemento de A. Né? Não importa se estão escritos na mesma ordem ou não. Até porque a ordem não importa para o conjunto. O que importa é quem são os elementos. Então, quando você quiser provar que dois conjuntos são iguais, você suponhará um elemento pertencente a A e mostrará que ele pertence a B. Isso aqui é uma implicação, é um se então. Se o X pertence a A, então ele pertence a B. E depois você fará o processo inverso. Dirá, olha, se ele pertence a B, então pertence a A. Uma coisa fantástica dessas duas implicações é que a setinha de ida junto com a setinha da volta viram a setinha de duas pontas, né? Conhecida como C e somente C. Mostrando essa ida e essa volta, você mostra que o conjunto A é igual ao conjunto B. Né? Por exemplo, veja aqui dois conjuntos. O conjunto E dos elementos inteiros e pares e o conjunto F dos elementos inteiros tais que Z é igual a mais B e A e B são ímpares. E a afirmação é que os dois são iguais. Então, como é que eu provo que de fato isso aqui é verdade, que esses dois conjuntos são iguais? Eu tomo um X qualquer pertencente a E, seja X pertencente a E, seja qualquer elemento de E. Se X for pertencente a E, então X ele vai ter essa cara aqui, né? Vai ser 2y, vamos dizer assim. X vai ser igual a 2y com y inteiro, né? Porque a gente sabe que os números pares, eles têm essa forma, 2 vezes algum número inteiro, né? Então, eu caracterizei aí um elemento de E, e aí eu tenho que mostrar a ida, que se esse X pertence a esse conjunto, então ele também pertence ao F. Né? Então eu já falei, olha, seja esse X, vamos tentar fazer com que esse elemento se pareça com essa carinha dos elementos de F. Os elementos de F, eles têm a seguinte característica, eles estão na forma A mais B e A e B são ímpares. Né? Será que dá para escrever, então, esses elementos X aqui como A mais B? Aqui não há uma restrição para que A e B sejam diferentes um do outro. Né? Então, eu poderia dizer, por exemplo, que X pode ser escrito como Y mais Y. Né? Mas isso aqui ainda não fecha que eles são ímpares, né? Porque vamos imaginar situações. Poderiam ser dois números ímpares, por exemplo, 1 mais 1 daria 2, ou 3 mais 3, que daria 6. Mas poderiam ser dois números pares também, né? Poderiam ser dois números pares. Por exemplo, 2 mais 2 dá 4. Né? Estaria lá nesse conjunto, mas não estaria no segundo conjunto. Né? Eu tenho que provar que se esse elemento tem a cara x igual a 2y, então ele pode ser escrito como a soma de dois ímpares. Né? Então, esse aqui não é um caminho. Escrever y mais y. Opa, deixa eu parar aqui um pouquinho. Mas existem outros caminhos também, não tão difíceis. Vamos pensar um outro caminho, que seria o seguinte. Duas opções. X pode ser escrito como y mais y, se y é ímpar. Essa daqui é uma possibilidade. E x também pode ser escrito como y mais 1,
mais y menos 1, se y é par. Né? Então, eu estou somando dois números ímpares aqui também, e obtenho um número par, né? 2y. Né? Com isso aqui eu mostro, então, que x pertence, evidentemente, a f. Né? Mostrei que se x pertence a e, então x pertence a f. Isso aqui é suficiente para dizer que todo elemento de E é elemento de f. Mas será que é suficiente para dizer que todo elemento de f é elemento de E? Né? Aí eu teria que fazer a volta, né? Falar, olha, se x pertence a f, então ele tem essa cara aqui, né? essa volta aqui. Fica como exercício, mas seria assim. Se x pertence a f, então ele tem essa cara aqui, a mais b, em que a e b são ímpares. E será que se eu somar dois números ímpares, eu terei um número do tipo par? Né? Sim, né? Sim. Mas aí fica essa volta aqui como exercício para vocês fazerem. Professor? Pode dizer. Mas a volta não é justamente o x igual a 2y com y pertencendo aos inteiros? Não, essa foi a ida, né? Isso. Essa foi a ida. A volta seria pensar aqui, agora pegar um elemento de f, né, para a volta. Seja um... Vamos pegar um outro elemento aqui. Eu vou escrever um y, só para fazer uma volta separada. Vou pegar um z, né, já que ele usou o z. Z igual a mais b e z pertencente a f, né? Seria isso aqui. Né? E a e b são ímpares. Então, com certeza, z pode ser escrito como, sei lá, 2m, né? E m é igual a mais b sobre 2. Né? Alguma coisa assim. Nesse caminho aqui. Como a é inteiro e b é inteiro, dois números inteiros dividido por 2 vai dar sempre um outro número inteiro. Interrogação. Se sim, eu estaria mostrando, então, que z pertence a e. Mais ou menos isso, cara. Entendi, mas no caso, por que assim, no caso A mais B, está determinado ali que é y mais, dois casos, né? Y mais y, se y é ímpar. Ou então, Sim. se é y mais 1, é mais o y menos 1 com o y par. Isso. Mas aí, no caso, o 2y, né, do E ali, não funcionaria por qual motivo? Porque ambas as hipóteses ali para y e y, ou y mais 1 mais y menos 1, dão par. Não, é que eu tomei valores iguais, né? Y mais y, uma possibilidade. Já que o x ele tem a forma de 2y, eu falei assim, então ele pode ser y mais y. Se y for ímpar, ele já se encaixa no conjunto f. Agora, existe outra possibilidade do número ter a cara 2y, mas ele pode ser a soma de dois pares. E se ele for a soma de dois pares, ele não se encaixa no conjunto f. Mas ele encaixaria se ele fosse o número que vem logo depois do par somado com aquele que vem logo antes. Porque aí seriam dois ímpares. Né? Seria outra forma de escrever. Então, eu supus as duas maneiras. Mas isso aqui é uma maneira simplificada e é uma maneira de você chegar lá. Não é a única também. E vocês vão ver que a demonstração do livro mesmo é diferente. Né? O livro fez a demonstração? Fez. Acho que fez. Fez aqui, a demonstração do livro está aqui. Ó. Né? Você suponha que um x é par, suponha que um elemento do conjunto E, né, que ele é par, ou seja, ele é divisível por 2, tem a forma x igual a 2y, né? Portanto, ele é a soma de dois números ímpares. Né? Tá, aí depois ele nem faz o resto, né? Para, né? O livro nem serve. Para ali, naquela ideia que os livros sempre trazem de que a volta é análoga, é o mesmo processo, é muito simples e o livro não vai fazer, né?
Seguimos, passamos para a ideia de subconjunto, que era outra ideia importante da nossa aula. Né? A definição de subconjunto. Se você tem dois conjuntos, o conjunto A e B, a gente diz que um desses conjuntos é subconjunto do outro, se e somente se todos os elementos do um forem elementos do outro, né? Então, você tem um conjunto A e um conjunto B, né? Um B maior e um A menor. Se todos os elementos do A também são elementos do B, a gente diz que o A é subconjunto do B, ou que A está contido em B. Você pode dizer assim, A está contido em B. Você pode dizer B contém A, exatamente, B contém A, pode dizer assim também, não é muito usual, mas usual dizer que A está contido em B, ou ainda dizer que A é subconjunto de B, que é a forma mais bonita. E existe a possibilidade também de serem iguais A e B, né? Esses dois conjuntos são iguais, então um está contido no outro e o outro está contido no um. Então, essa é uma possibilidade também. Vamos analisar aqui mais uma proposição. Considere um número x, né? Considere x um objeto arbitrário e seja A um conjunto. Então, x pertence a A, se e somente se o conjunto x é subconjunto de A. Olha que interessante. O x é um elemento, mas ele só pertence a A se o conjunto formado apenas pelo x está contido em A. Parece meio óbvio, né? Mas como pode dizer. Mas não seria ali, no caso, o próprio subconjunto, quando o subconjunto sempre tem é um par ordenado, sempre tem dois elementos? Quando Não, vai fazer... não. Um conjunto pode ter 0 elementos, pode ter um elemento. Não, eu digo na hora de determinar os subconjuntos de um conjunto, ele sempre tem que ter, um subconjunto sempre tem que ter dois elementos? Porque, tipo, ali tem, seja A um conjunto. Se eu pegar, daí dentro de A, digamos que tem x, y e z. Se eu pegar os subconjuntos de A, eu só posso formar x com y, x com z, ou x vale também? X é um subconjunto, quando eu coloco ele dentro. Sim. Você pode ter conjuntos unitários, conjunto com elemento só. Inclusive, você tem um conjunto vazio, que não tem nenhum elemento. Agora, é importante você escrever isso. Note que aí na preposição, quando ele trata de elemento, ele escreveu o xzinho, só o x. E quando ele se referiu como conjunto, ele colocou entre chaves. Né? Entendi. Aqui, né, nesse momento aqui, ele está falando de um elemento, e aqui ele está falando de um conjunto. Qual que é a diferença? E aqui tem as chaves, né, para mostrar que é conjunto. Tá? Então, esse x aqui é elemento, só o x. Aqui é um conjunto unitário que contém apenas um elemento, que é o x que está ali dentro. Né? Entendi. E para você mostrar que isso aqui é verdade, que seja x um objeto arbitrário, então x só pode pertencer a A se e somente se o conjunto que contém x está contido em A. Nota aqui uma coisa interessante, que é o se e somente se, né? É a ida e a volta. Então, na hora de provar, você tem que fazer a ida, que é supor que o x pertence a A e mostrar então que esse conjunto está contido em A, evidentemente, e você tem que fazer a volta, que é supor que esse conjunto aqui está contido em A e que isso implica em que x pertence a A. Tem que fazer as duas coisas. Depois vocês leiam aqui essa prova, é um raciocínio bem simples, mas a mensagem é que você tem que fazer a ida e a volta para fazer uma prova como essa. O se e somente se requer a ida e a volta. As duas implicâncias. Muita gente faz essas implicâncias numa linha só, né? Ele vai fazendo a demonstração, fazendo a seta por um lado, e depois ele pega lá no final e volta, só desenhando a setinha para o outro lado. É bem comum. Então, para provar que um conjunto é subconjunto do outro, né, você tem que fazer isso aí. Como é que você mostra que A é subconjunto de B? Mostra que qualquer que seja o elemento de A, esse elemento também é elemento de B.
Essa definição aqui nem era para estar aqui, porque era do outra aula, mas já que está aqui, a gente explica ela também. Sobre o terno pitagórico. O que é um terno pitagórico? É uma lista de 3 números A, B e C que satisfazem aquela equação que vocês conhecem, que é o Teorema de Pitágoras. Né? Por exemplo, 3, 4, 5 é um terno pitagórico, porque 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado é 5 ao quadrado. Já se você pegar esses números aqui, não é um terno pitagórico. Para começar, não é inteiro, né? E depois, se você somar, até é, né? Mas não são inteiros, né? Não são inteiros. Tem que ser inteiros para ser termos pitagóricos. E aí tem uma proposição interessante que é o seguinte. São 2 conjuntos, um conjunto P e um conjunto T. Né? O conjunto P tem 3 elementos que são termos pitagóricos, né? Ó, satisfazem essa condição. Enquanto que o conjunto T também tem 3 elementos, só que cada elemento satisfaz uma condição diferente ali, né? O P é x ao quadrado menos y ao quadrado, o Q é 2xy e o R forma um termo pitagórico com x ao quadrado e y ao quadrado. Evidentemente que x e y são inteiros. E a afirmação dessa proposição é que, sob essas condições, o conjunto T é subconjunto de P. Né? Ou seja, quaisquer que sejam PQ e R valendo essas condições, o PQ e R poderá ser descrito como um termo pitagórico. E como é que mostra que isso aqui é verdade? Né? Conforme eu acabei de falar aqui anteriormente. Você vai mostrar que se X pertence ao subconjunto, nesse caso ao T, se X pertence a T, então X também pertence a P. Esse é o caminho da prova. A se fazer. E aí depois vocês vão ter acesso, evidentemente, a esse aqui, é onde vocês têm a prova completa. Mas basicamente o que você precisa fazer é pegar P, Q e R nessas condições e fazer uma brincadeira, né? O P e o Q você deixa ao quadrado e você brinca com o outro, né? Brinca evidentemente com o P e o Q, né? Vai fazendo a distribuição. Você vai ver que esse lado aqui fica P, Q ao quadrado e o outro lado vai ficar R ao quadrado, com o P com essa cara, o Q com essa cara, o R. É um exercíciozinho de álgebra bem simples, né? Você mostra, então, que o PQ e o R, eles satisfazem o termo pitagórico. Ou seja, que todos os elementos PQ e R, sobre essas condições que formam o conjunto T, também satisfazem as condições do conjunto P. Né? Ou seja, você está mostrando que se X pertence a T, então ele também pertence a P. No caso aqui, quem que é X? X é uma lista de números P, Q e R. Ok? Ok. Contagem de subconjuntos. Isso daqui vocês já falaram. Quantos subconjuntos tem um conjunto? Primeiro, o que é os subconjuntos de um conjunto? São todos os conjuntos que você pode formar com os elementos daquele conjunto. Por exemplo, considere o conjunto A que tem os elementos 1, 2, 3. Quem são os subconjuntos deles? O primeiro de todos, evidentemente, que é o vazio. A gente sabe que o vazio é subconjunto de todo mundo, embora ele não tenha nenhum elemento. Você também pode formar 3 subconjuntos com apenas um elemento, né? Você consegue aqui formar 3 conjuntos com 2 elementos, né? Para esse cara aqui. E um subconjunto que é o próprio conjunto, porque um conjunto, ele é subconjunto dele próprio. Sempre. Isso sempre é verdade. E se você somar, aqui nesse caso, você obterá 8 subconjuntos. Né? Então, um conjunto que tem 3 elementos, que tem cardinalidade 3, tem 8 subconjuntos. Isso nos leva a um padrão, né?
né, nos leva a esse teorema aqui. Se A for um conjunto finito, o número de subconjuntos de A é 2 elevado à cardinalidade dele. Né? Naquele caso, eu tinha era o conjunto 1, 2 e 3, né? Portanto, a cardinalidade do conjunto A era 3. Né? Então, substituindo da fórmula, eu tinha 2 elevado a 3 igual a 8. Né? O número de subconjuntos. Não vou falar dessa prova, eu vou deixar lá aí. Tá? Alguma pergunta até aqui, antes de passar para frente? Professor, na questão ali de verificar que um elemento pertence a um conjunto, tipo, se tal coisa pertence àquele conjunto e ele também pertence ao outro. Eu só não entendi bem as provas, né, que o senhor falou que deixou ali do livro para a gente ver depois, mas, assim, em qual sentido? Quer dizer que cada conjunto tem uma fórmula e se encaixar em um, o elemento vai encaixar no outro também? Vai dar o mesmo resultado no outro? Eu não entendi muito bem como que se prova a igualdade com aqueles cálculos. Mais ou menos isso, né? Geralmente o conjunto está definido por uma propriedade. Né? Ao invés de você ter um conjunto com muito poucos elementos, né, o que você mostraria então com todos, o seu conjunto estará definido por algum tipo de propriedade. Que é aquele caso ali, você tem dois conjuntos, cada um está definido por um tipo de propriedade. E você vai mostrar ali que se os seus elementos satisfazem as propriedades do segundo, automaticamente eles satisfarão a do primeiro, né? Automaticamente não, você vai ter que fazer umas continhas. É um exemplo. Valência lógica entre as propriedades? Exatamente, você vai mostrar, na verdade, ali uma implicação, uma coisa implica na outra, né? Uhum. Vamos dar um exemplo mais simples que aquele. Por exemplo, que todos os números pares, não todos pares não, que todos os números, nossa, droga, falhou aqui, que todos os números pares menores que 100 são pares, né? Então vamos pensar assim. Sei lá, olha que bobagem, né? Eu vou imaginar aqui que eu tenho um conjunto A, que são os números inteiros, x pertencente aos inteiros, tal que x é igual a 2n e 0 menor que n menor que 200. Esse aqui é um conjunto A. E aí eu tenho um conjunto B, que é x que pertence aos inteiros, tal que x é igual a 2n. E n também são inteiros, né? Também são inteiros ilimitados. Aqui nesse caso aqui, eu conseguiria mostrar que qualquer elemento desse primeiro é elemento do segundo, né? Eu diria, olha, se x pertence a A, né? Então, o x ele vai ter a cara 2n, né? Vai ter essa cara 2n. E isso aqui implicará que o x pertencerá a B, né? Pertencerá a B. Né? Só que esse caso aqui é muito óbvio, né? Porque no B ele tem a mesma cara, né? Já naquele exemplozinho que eu mostrei antes, não. A cara deles era bem diferente. Um era termo pitagórico e o outro era diferente, né? Mas a ideia era essa. Era mostrar que se o x estava num conjunto, então também estava no outro. Né? Mas no caso ali não tem uma limitação, o n está entre 0 e 200, e no outro, no B, o n pode ser qualquer valor inteiro. Sim. Então não tem algum elemento que eu poderia pegar acima de 200 que acabaria dando um elemento diferente para B? E aí faria A não ser igual a ele? Na verdade eu não estou falando que eles são iguais, estou dizendo que o A está contido em B, né? Entendi. Estou dizendo que o A está contido em B. Então, se o X pertence a A, então ele pertence a B. Agora, de fato, se eu quisesse mostrar que se o X pertence a B, então ele pertence a A, não ia ser válido, né? Não valeria. Então, ou quando é para provar que é os dois igual, tem que mostrar que a propriedade de um equivale na lógica à do outro. E se eu quiser provar que um está contido em outro,
a propriedade de uma tem que ser, digamos, menor. Ela tem que caber dentro da propriedade maior da outra. Isso. Aqui eu estou provando que A está contido em B. Agora, se eu provar que A está contido em B e que B está contido em A, o que significa A está contido em B e B contido em A? Significa que A é igual a B. Né? Então, aqui eu provei só que o A está contido em B. Agora, se eu provasse que o A está contido em B e que o B está contido em A, então eu estaria provando que os dois são iguais. Na verdade, eu estaria fazendo um C e somente C. Né? X pertence a A, então pertence a B. Porém, se o X pertence a B, ele também pertence a A. Seria um C e somente C. Eu iria a ida e a volta. Mas aqui não. Aqui eu só estou falando que A está contido em B. Então é só a ida. Entendi. Uhum. Professor. Vou falar. Professor, o senhor pode voltar a slide ali, por favor? Aqui? Eu acho que na outra ainda. Mais uma, acho que é agora. S. Todo o conjunto ele vai ter o zero ali como elemento? Não é o zero, né? O vazio, perdão. O vazio não é elemento, é subconjunto. Subconjunto, sim. O vazio é subconjunto de todo mundo. O senhor pode explicar isso um pouco mais simples, por favor? Por que o vazio é subconjunto dos outros? Isso. Essa é a dúvida, né? Por que o vazio é subconjunto dos outros conjuntos? Bom, primeiro que a gente define um cara como vazio, né? Fala assim, existe, então, um conjunto que não tem ninguém. Aí vamos analisar aqui, vou pegar esse conjunto, 1, 2, 3, né? O A é 1, 2 e 3. Então, eu posso pegar vários subconjuntos aqui dentro do A. E será que pela definição, se existe esse conjunto vazio, né, definindo que existe esse cara, será que ele não está aqui dentro do A? Né, vamos imaginar assim. Né, considerando que existe um conjunto que não tem nenhum elemento, será que esse conjunto, então, ele não é subconjunto de qualquer outro conjunto que eu olhar? Entendi. Imagina você esfacelando um conjunto, tirando todas as partes. Né? Você não vai enxergar o vazio. Mas se você definir que o vazio existe, ele precisa estar em qualquer outro conjunto. Senão, não faz sentido a definição do próprio vazio. Entendi. Então ele não precisa estar ali aparecendo, mas inconscientemente todo mundo sabe que se tirar todos os elementos dali, vai ficar um vazio e esse vazio vai ser um subconjunto, então. Exatamente. Ok, valeu, professor. Então, voltando na original, eu ia falar de conjunto potência. Bom, o que é o conjunto potência? O conjunto potência está relacionado com o número de subconjuntos, né? Então, por exemplo, aqui eu estava com o conjunto que tinha os números 1, 2 e 3. Né? 1, 2 e 3. Isso, um segundo. Tinha o conjunto 1, 2 e 3, né? E aí, eu vi que ele tem 8 subconjuntos possíveis, né? Por exemplo, eu posso escrever aqui... Eu posso escrever um conjunto dos conjuntos, né? Deixa eu passar para cá para ficar mais claro. O conjunto potência, né? Por exemplo, considere o conjunto A. O conjunto potência de A é o conjunto, tudo subconjuntos de A. Né? Então, eu tinha o A... era 1, 2, 3. 1, 2, 3. Quem seria o conjunto potência de A? Ele vai ser um conjunto que tem o vazio, só que o vazio você já sabe que eu não preciso mostrar, né? Ele tem o conjunto 1, tem o 2, tem o 3, né? Depois ele tem o 1 e 2. Sempre chato, né? Depois ele tem 1 e 3. Depois ele tem o 2 e 3. Depois ele tem o 1, 2. Vamos ver se já foi todo mundo. Deu 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vocês estão falando, cadê o oitavo? O oitavo é o vazio. O vazio, vocês não precisam ver a cara dele, né? Ah, então tá aqui.
Quer dizer, se eu quiser escrever aqui, já vem para escrever, né? É melhor escrever, né? Eu falei que não precisa ver, mas é melhor escrever. Desconsidera o que eu acabei de falar e escreve vazio também. Então, o conjunto potência, ele é um conjunto formado por todos os subconjuntos do conjunto original. Então, evidentemente, quantos elementos ele tem? 2 elevado à cardinalidade do conjunto A. Era só isso. Alguma dúvida aqui nesse momento? Não, de boa. Só então, hoje nós só trouxemos um pouquinho de álgebra, né, que a ideia vocês já sabem qual que é. Esse assunto leva a outro assunto, que é um pouquinho mais interessante, que vem na próxima aula. Mas hoje nós vimos só um pouquinho aí de álgebra, aí, a definição de conjunto, elementos, subconjunto, cardinalidade de conjunto e conjunto das partes. Foi só isso mesmo. E aí, eu deixo para vocês treinarem. Vocês podem fazer alguns exercícios aí, dessas páginas, 67 e 68, desse livro aqui, Matemática Discreta, uma introdução, que por meio desse link aqui vocês acessam lá na biblioteca virtual. Para treinar. Não, fazer exercício não é obrigatório, né? Mas é a critério de vocês. Pessoal, alguma dúvida? Não, tudo certo. Certinho, então vou encerrar essa aula e vou ficar à disposição de vocês. Professor, você pode mandar esse link no chat? Esse PowerPoint vai ficar ali disponível depois da aula ali, ó. Eu vou colocar ele agora lá. Tá bom? Obrigadão, professor. Obrigado pela aula aí. Boa noite, pessoal. Até mais.